Glória a Deus. Antes de mais nada, até mesmo de eu cumprimentar a igreja, eu gostaria de pedir que a igreja aplaudisse o Senhor neste momento. Mas dê o seu melhor, porque Ele é digno de receber o melhor. Toda a honra e toda a glória, Senhor, seja dada a Ti, porque só o Senhor é digno de receber todo louvor e toda adoração, ó Pai. Em nome de Jesus, aleluia, glória a Deus. A paz do Senhor, amada igreja. A igreja pode tomar o seu assento, glorificando o nome do Senhor. Quero cumprimentar também os amados que nos assistem pela Web TV neste momento. Que Deus abençoe a vida de vocês também. Que Deus possa falar grandemente ao coração de vocês também, através da Web TV, em nome de Jesus. Igreja, eu gostaria de convidar a amada igreja a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 8. Você que foi encontrando, tem a liberdade de glorificar o nome do Senhor. Aqui você está na casa do Pai, filhão. A hora que você quiser dar um glória, você tem liberdade, viu? Evangelho de João, capítulo 8, versículo 36 diz assim: Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vou ler mais uma vez. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Eu gostaria de pedir para a mídia colocar o tema da mensagem no telão. Se Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Deus te trouxe aqui nesta noite, meu querido, simplesmente para dizer para você que você é livre. Se existia algo que impedia você de ser livre, de viver algo da parte de Deus na tua vida, se existia alguma coisa que impedia isso, hoje vai cair por terra em nome de Jesus. Agora eu gostaria de chamar a igreja a abrir a palavra do Senhor em Marcos. Volta um pouquinho aí no Evangelho de Marcos, capítulo 5. Nós vamos falar a respeito da vida de um homem que foi livre através de Jesus. Literalmente Jesus libertou este homem. Marcos capítulo 5. Uma passagem muito conhecida. Talvez você já ouviu algumas pessoas ministrarem, mas foi o que Deus tratou no meu coração a respeito do culto de hoje. Ontem o pastor Pedro estava pregando aqui, eu falei: Jesus, fecha a boca desse homem. Ele vai pregar tudo que eu preparei, mas é porque o mesmo Espírito que habita em mim habita na vida dele também. Então é assim, Deus já começou falando ontem e vai terminar hoje, e quarta dá continuidade, em nome de Jesus. Então, queridos, aqui Marcos capítulo 5, versículo 1 diz assim: Entre mentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gerazenos ou Gadarenos, enfim. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo. Aí no versículo 6 diz assim: Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Vou ler o versículo 6 de novo. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Amém? Algumas versões, no lugar de correu e adorou, diz que ele correu e prostrou-se, ou seja, se curvou, enfim, fez um gesto de submissão ao Senhor Jesus. Mas enfim, aqui Jesus ele ministrava antes de chegar na cidade de Gadara, aqui, ao se encontrar com esse gadareno. Jesus ele vinha de uma
uma jornada de ministrações. Se você for ver aqui no capítulo 4, ele vem ministrando sobre parábolas, através de parábolas, na vida de muitas pessoas, de multidões. Só que chega um momento em que Jesus, ele tem um discernimento de atravessar a Galileia, atravessar o mar da Galileia. Nós vamos para a outra margem do mar, nós vamos para o outro lado. Aonde diz isso? No capítulo 4, versículo 35, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Ou seja, vamos até a cidade de Gadara, porque tem algo para acontecer naquele lugar. Só que eu fico imaginando, amada igreja, ali os discípulos reunidos, porque ali nós temos um dos discípulos chamado Pedro. Pedro, ele era pescador. Antes de se tornar discípulo de Jesus, ele era pescador. E por ele ser pescador, ele conhecia, ele tinha um certo conhecimento em relação às cidades que faziam ali, cidades litorâneas, cidades que ficava perto da praia. Enfim, por ser pescador, a profissão dele, então ele tinha um certo conhecimento nessas cidades. E ele já tinha ouvido falar que em Gadara havia um tal de um endemoniado gadareno. E aqui, estudando a palavra de Deus, nós chegamos à conclusão que Pedro virou para Jesus, comentando ali com os discípulos, junto com ele: mas o que nós vamos fazer naquele lugar? O que nós vamos fazer naquela cidade de Gadara, aonde ninguém adora o Senhor, aonde ninguém reconhece o Senhor como Cristo, e ainda por cima ainda tem um homem lá, um tal de um endemoniado gadareno? O que nós vamos fazer lá? Mas Jesus falou: entra no barco e vamos para a outra margem do mar. Queridos, muitas coisas pode acontecer na minha e na tua vida para impedir o agir de Deus, mas hoje nada vai impedir o agir de Deus na minha e na tua vida hoje. Se você crê nessa palavra, meu querido, dê um glória a Deus em nome de Jesus. E ali, ao decorrer da viagem, o que acontece? Jesus cansado, porque aqui nessa situação Jesus, ele prova que ele era 100% homem, mas um pouco mais à frente nós vamos ver que ele também era 100% Deus. Mas aqui ele está provando que ele era 100% homem. Por quê? A palavra de Deus diz que ele desceu para dentro do barco, encostou a sua cabeça num travesseiro e foi descansar, porque ele vinha de uma jornada, ministrando a palavra, pregando a palavra a multidões e multidões. Então, quando eles estavam naquela viagem, aonde ele ainda estava agindo através de Deus na vida dele, ele aproveitou aquele percurso para descansar. E ali ele se deitou e dormiu, foi descansar. 100% homem, precisava de descanso e de alimento. Só que muitas das vezes, as situações que acontecem em nossas vidas, que nós esquecemos que Jesus está no barco junto conosco. E não foi diferente na vida desses discípulos, porque a palavra de Deus diz que soprou um vento muito forte, e ondas mais fortes ainda, contra aquele barco. E ali a tempestade, aquela tempestade se levantou contra aquele barco. E eu vou ser sincero para você, meu irmão, eu acabei de dizer aqui que nós tínhamos um dos discípulos ali, que era Pedro, que tinha conhecimento com o mar, porque ele era pescador, acostumado a passar noites ali em alto mar pescando, porque era sua profissão, era dali que ele tirava o seu sustento. Mas aquela tempestade não era uma tempestade comum, porque a palavra de Deus diz que todos eles tiveram medo. Todos eles ficaram com medo daquela situação, ficaram pasmo, e agora o que vai acontecer? Nós vamos morrer, esse barco vai afundar. Só que tem um detalhe, querido, eles se esqueceram, ficaram olhando para a tempestade, e esqueceram do que Jesus falou no versículo 35,
Jesus liberou uma palavra aqui no versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem. Então o que Jesus falou? Nós vamos para o outro lado. Se ele falou, meu irmão, vai acontecer. Não tem tempestade que vai impedir eu e você de chegar do outro lado da margem, se Jesus já liberou a palavra. Aleluia! Jesus já falou, você vai para o outro lado, nós vamos para o outro lado. Então vai acontecer. Só que eles se esqueceram disso e foram lá acordar Jesus. Jesus, pelo amor de Deus, socorre a gente, porque esse barco vai afundar. A tempestade está imensa, o vento está muito forte, as ondas são muito grandes, e vai acabar destruindo o nosso barco, e nós vamos naufragar. E ali Jesus levanta: vento, aquieta-te. Onda, acalma-se. De repente, aquelas ondas que eram violentas passou a ser uma piscina natural. Aquele vento que soprava, que eles tinham medo, porque estudando hoje, Deus é tão maravilhoso, que eu com essa mensagem pronta, e hoje eu sentei, comecei a assistir um documentário na minha casa, e o documentário falava exatamente sobre tempestade em alto mar. Então ali os estudiosos ali falando que quanto maior era o vento, maior era a onda, porque o que faz formar a onda é o vento. Só que se Jesus mandou o vento se aquietar, automaticamente a onda se acalmou. Não tinha mais vento para alimentar aquela onda. Eu não sei o que tem alimentado essa onda contra a tua vida, mas hoje, isso que tem alimentado vai cair por terra, porque Deus te trouxe aqui para dizer para você que você é livre. Aleluia! Glória a Deus. E ali quando Jesus manda acalmar, acalma ali o vento, as ondas. Jesus, eu creio viajando no Espírito, Jesus vira para aqueles discípulos e fala assim: meu Deus, como que vocês agem dessa maneira? Alguma vez eu já falei e não aconteceu? Alguma vez eu já falei alguma coisa para vocês e não aconteceu? Isso Jesus falando. Eu não falei que a gente ia chegar do outro lado? Nós estamos do outro lado? Não estamos ainda. Então não se preocupe com tempestade, porque você vai chegar do outro lado. Você vai chegar, porque eu já determinei isso para a tua vida. Eu não sei o que o Senhor tem falado para você, quais têm sido os ventos, as ondas que têm vindo contra a tua vida, para impedir você de viver o que Deus tem para a tua vida. Mas se Ele falou que vai acontecer, creia, porque vai acontecer. Ele é o Deus do impossível. Ele não volta atrás, igreja. E não foi diferente aqui. Jesus acalmou aquela tempestade e deram continuidade à viagem. Chegando ali à beira da praia, na cidade de Gadara. Ali Jesus, ao desembarcar, estudando a palavra de Deus, nós chegamos ao conhecimento que da onde Jesus desembarcou até a cidade de Gadara era mais ou menos aí uns 12 quilômetros de distância, umas 3 horas de caminhada. Só que quando Jesus começa a caminhar, a palavra de Deus diz que havia um homem com um espírito imundo. Esse homem já era conhecido naquela região. Só que algo me despertou, algo me deixou intrigado aqui neste texto, porque Gadara é uma cidade onde mais ou menos aí 85, 90% da população eram judeus. Havia gentios ali também que viviam naquela região, porque judeu não criava porco, porque eles não comiam carne de porco, então vou criar porco para quê? Só que, e aí nós vemos que havia algumas pessoas que eram criadores de porcos, então essas pessoas não eram judeus. Só que a maioria da população eram judeus. Você vai entender onde eu quero chegar. Só que dentro da cultura judaica, quando nasce uma criança, dentro da cultura judaica, essa criança cresce
aprendendo a palavra de Deus. Essa criança, ela cresce estudando a Torá, que vai de Gênesis a Deuteronômio, é isso? Isso mesmo, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ela cresce aprendendo da palavra de Deus. Aos 12 anos, ela tem total conhecimento de Gênesis a Deuteronômio. Só que dentro desses 5 livros, existe um livro chamado Êxodo, que fala sobre libertação, aonde Deus levanta um homem chamado Moisés para libertar o povo que estava cativo do Egito e tal, enfim, você conhece a história. Então o que acontece aqui? Esse menino, esse homem, esse conhecido como endemoniado gadareno, não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa que, se nasceu dentro de uma cultura judaica, ele conhecia a palavra. Só que, meu irmão, conhecer a palavra e não viver não tem serventia nenhuma. Nós temos que conhecer a palavra de Deus a cada dia, aprender, buscar de Deus a cada dia, nós conhecermos mais, porque a própria Bíblia diz que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. Então, a cada dia nós estudando e buscando e procurando viver aquilo que nós aprendemos na casa do Senhor. Meu irmão, não existe corrente que te prenda, não existe tempestade que te impeça de avançar. Conhecimento sem atitude não resolve. Sabe por quê? Satanás conhece a palavra de Deus. Ele usou a Bíblia para tentar Jesus. E aí? Só que Jesus, ele era doutorado. O que eu estou querendo dizer, meu irmão? Conheça sim. Sempre queira conhecer mais da palavra de Deus, mas só que procure viver aquilo que você conhece. Não adianta nada eu conhecer a palavra de Deus, não adianta nada eu saber que essa atitude que eu tomar é pecado, não agrada os olhos do Senhor, mas eu continuo naquele erro. Então o que adianta eu conhecer a palavra de Deus? Tome cuidado com as brechas que nós damos, que vem alimentando, como o apóstolo diz aqui numa mensagem, que eu nunca mais vou me esquecer desta mensagem, onde as raposinhas vêm, nas pequenas brechas, aonde nós vivemos nos dias de hoje, 2013, a era do não tem nada a ver. Não tem nada a ver. O que tem? O menino ir lá, curtir lá uma noite, lá, ver como que é a boate, ver como é que é lá, um som legal, o DJ tocando. Aí de repente, vem um incêndio. E aí? Complicado. Tem que viver aquilo que nós conhecemos. Nós temos que viver, porque não adianta conhecer e não viver, é pior ainda. Então não quero saber qual é o teu grau de conhecimento aqui em relação à palavra de Deus, mas o pouquinho que você conhece, viva esse pouquinho, que você vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. Então, olhando para a vida deste homem, cresceu nas raízes judaicas. E ali, até um certo ponto da sua vida, ele tinha família, ele tinha casa, porque aqui no versículo 19 do capítulo 5 diz assim, ó: Jesus, porém, não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa e para os teus. Então, ou seja, ele tinha família e ele tinha casa. Agora, o que leva um homem a abandonar a sua família, abandonar a sua casa, abandonar a sua esposa, abandonar seus filhos, abandonar seus pais e viver num cemitério, meu irmão? O que leva um homem a chegar a este ponto? Porque ele não foi diferente, foi assim que ele agiu. Porque a Bíblia diz que ele morava num sepulcro. Naquela época o cemitério não era como é nos dias de hoje. Sepulcro era uma caverna, ali onde era ali sepultada ali as pessoas que vinham a falecer. E ele vivia no meio dos mortos. Trocou sua família para viver no meio dos mortos. João 10:10 diz que o diabo veio senão para roubar, matar e destruir. Olha o que o diabo estava fazendo na vida desse homem.
Ele não brinca de ser diabo, igreja. Ele destruiu a vida familiar deste homem. Ele roubou a alegria que esta família tinha. Separou esse homem do meio da sua família, tirou esse homem da sua casa, e agora a casa dele era um cemitério. Oh, o que está acontecendo? Um homem que cresceu aprendendo da palavra de Deus. O que levou este homem a abrir essa brecha para o diabo agir na vida dele? É isso que nós temos que pensar, igreja. Às vezes nós estamos dentro da casa do Senhor, mas não deixe essa era de não tem nada a ver entrar na tua vida, não. A cada dia que passar, procure viver em santidade com o Senhor, procure andar nos caminhos aonde agrada aos olhos do Senhor. É assim que Deus quer que nós vivamos. Nós somos falhos sim, pecamos sim, mas permanecer no pecado, oh meu irmão, aí já é outra história. É outra história. E hoje Deus te trouxe aqui para dizer para você que esse mal cai por terra hoje, porque Cristo está neste lugar. E se Ele te libertar, verdadeiramente você vai ser um homem e uma mulher livre. Aleluia, glória a Deus. Dando continuidade à palavra do Senhor, ali Jesus chega ali na beira daquele mar, na praia ali, já caminhando pelo caminho. Aquele homem, a Bíblia diz que ele se machucava, andava dia e noite se batendo, e ali clamando, para você ver que não é eu que estou dizendo, o versículo 3 aí, ó, do capítulo 5 de Marcos, versículo 3, o qual vivia nos sepulcros, e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram quebradas por ele, e os grilhões despedaçados, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre, noite e dia, clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Andava noite e dia, o cara não dormia. Andava de dia e de noite, se batendo no meio dos sepulcros. De repente um dia ele está andando, ele está num monte, e ele vê Jesus descendo do barco. Naquele momento, chegou o fim de Satanás na vida daquele homem. No momento em que você estava na sua casa se arrumando para vir para a igreja, hoje eu vou no culto, hoje eu vou assistir o culto, não porque é fulano que vai pregar, ou porque é fulano que vai cantar, não, hoje eu vou adorar o nome do Senhor. A partir do momento que você estava na sua casa se arrumando para vir para o culto, o diabo percebeu que chegou o fim dele na tua vida. Você entende o mistério? Quando nós tomamos uma atitude, Deus age em favor daqueles que agem em obediência à palavra dele. E aqui na palavra do Senhor, quando ele enxerga Jesus e seus discípulos descendo do barco, ele corre. A palavra de Deus diz que ele não anda, ele corre em direção ao Jesus. E aí no versículo 6 que nós já lemos, quando de longe viu Jesus, correu e o adorou. Ei meu irmão, nada fica de pé na presença de Jesus. Até o diabo e seus demônios têm que se prostrar na presença de Jesus. Ele não tem autoridade quando o Cristo está presente. Se Jesus está presente na tua vida, meu irmão, o diabo pode bagunçar, pode querer fazer barulho, mas ele não vai prevalecer na tua vida, porque maior é Jesus, que você já abriu teu coração para ele. E ali quando ele chega perto de Jesus, ele não fala nada, ele simplesmente se prostra. E ali Jesus fala assim para ele, no versículo 8: Jesus dissera: espírito imundo, sai desse homem.
Simplesmente. Jesus não teve conversa fiada. Espírito imundo, sai desse homem. Só que no versículo 7, olha o que ele fala. O versículo 8 ele está na frente, só que ele falou isso antes de acontecer o versículo 7. Aí o 7 diz assim, ó, o endemoniado falando, exclamando com alta voz. Olha só, ele não falou baixo, para só Jesus ouvir. Ele falou em alta voz. Olha só. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha aqui ele reconhecendo a soberania de Deus na vida de Jesus. O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Olha só. O infeliz, o Satanás, atormentou a vida daquele homem ali por longos anos. E agora Jesus chega para libertar. Ele fala, não me atormentes, Jesus. Ah, meu irmão, você imagina o que Jesus falou, né? Versículo 9, perguntou-lhe, qual é o teu nome? Respondeu ele, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país. Algumas versões diz para fora da região, daquela região. Querido, quando ele fala para Jesus que o nome dele era Legião, muitos falam que ali havia 2.000 demônios na vida daquele homem. Só que quando os romanos falam de legião, é de no mínimo 6.000 homens. Um exército, uma legião de homens. Quando falam uma legião de homens, são 6.000 homens. O que havia era 2.000 porcos ali pastando por ali por perto. Ali perto daquela região onde Jesus estava. E esses demônios, essa legião de demônio que estava na vida desse homem, foram transferidas para aqueles 2.000 porcos. Mas isso não quer dizer que era 2.000 demônios. Eu acredito e tenho certeza que ali havia no mínimo 2 demônios em cada porco, quando Jesus expulsou da vida daquele homem. Então você imagina o que é uma legião agindo na vida de uma pessoa. O que uma legião de demônios faz? Faz isso. Tira você, afasta você da tua família, tira você de dentro da tua casa, acaba com a tua vida, faz você perder o seu emprego, faz você se tornar uma pessoa antissocial, porque esse homem era antissocial. Não tinha como esse homem viver no meio da sociedade. Nem roupa ele usava, andava nu. Para a sociedade ele era um louco. As pessoas olhavam para ele e achavam ele um louco. Mas Jesus olhou para ele e falou, você vai ser um instrumento meu. Eu vou te usar, eu vou mudar a tua história, eu vou fazer você conhecido nesta terra. Foi assim que Jesus olhou para ele. Muitos podem olhar para mim, para você e não dar nada, achar que você é só mais um, achar que você é um louco. Mas Jesus olhou para mim e para você e viu algo que ninguém viu. Jesus olhou para mim e para você e viu algo que ninguém viu. Eu vou fazer de você um instrumento meu. Eu vou fazer de você minha boca aonde você andar. Você vai pregar a minha palavra. Você vai falar do meu amor. Você vai contar o que eu vou fazer na tua vida. E muitos vão se admirar com isso. Só que para isso, igreja, nós precisamos fechar as brechinhas. O Espírito Santo está testificando no teu coração. Eu sei que neste momento o Senhor está te mostrando qual é a brecha que precisa ser tampada, qual é o vazio que precisa ser preenchido, aonde que está ali o buraco por onde a raposa tem entrado. Mas hoje esse buraco vai ser tampado. Jesus vai tampar esse buraco. Jesus vai mudar esta situação. Jesus já aquietou a tempestade para que você viva aquilo que Ele tem para a tua vida, e nada vai impedir isso.
em nome de Jesus. E aqui, continuando na palavra do Senhor, no versículo 10: e rogou-lhe encarecidamente que os não mandasse para fora do país ou da região. Ora, pastava ali pelo monte uma grande manada de porcos, e os espíritos rogaram a Jesus dizendo: manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Aqueles demônios, eles não queriam sair daquela região. Meu querido, cada cidade que você for, hoje, nos dias de hoje, existe um demônio agindo naquela cidade. Cada cidade, você vai numa cidade, você vê que o que prevalece naquela cidade é prostituição. Você vai na outra cidade é drogas. Você vai na outra é bebida. Enfim, eu não quero aqui dar nomes. E aqueles demônios, eles não queriam sair daquela região, porque naquela região eles agiam naquele lugar, porque o povo não tinha um coração aberto para Jesus. E você vai ver daqui a pouco que nenhum deles quis saber de Jesus naquela cidade. Da onde Jesus estava, Jesus nem chegou em Gadara, teve que voltar para trás. Então aqueles demônios ali, eles suplicaram a Jesus para que Jesus não expulsasse eles daquela região. E aí o que eles fizeram? Deixa a gente entrar naqueles porquinhos ali, ó, naquela manada de porcos. E ali Jesus fala no versículo 13: Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se despenhadeira abaixo para dentro do mar, onde se afogaram. Matou todos os porcos. Aquele homem foi liberto. Só que no versículo 14 diz assim, ó: os porqueiros fugiram e o anunciaram na cidade e pelos campos. A história poderia acabar aqui. Acabou. Jesus expulsou aqueles demônios da vida daquele homem, ele foi liberto e fim de papo. Só que a obra que Jesus tem na vida de uma pessoa, ela é completa. Aqui foi só um processo de libertação na vida daquele homem. Ele foi liberto. Jesus tirou tudo que não prestava da vida dele. Agora eu vou encher você, filho. Agora eu vou te encher. Agora você vai ser cheio da minha presença, cheio do meu azeite, cheio do meu poder, cheio da minha unção. Hoje nós estamos vivendo um processo, igreja, de ser cheios, cheios da graça do Senhor, cheios do poder do Senhor, porque liberto eu e você nós já fomos. Se tem alguém aqui que ainda não foi liberto, vai ser hoje. Mas você que já foi liberto, hoje você está vivendo um processo de ser cheio do Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Continuando aqui, aqueles porqueiros, como a Bíblia diz, que eram os criadores de porcos, correram até a cidade. Eu fico imaginando, meu irmão, era 12 quilômetros, e eles correram, foram lá, falaram o que aconteceu, que os seus porcos tinham morrido. E aí voltaram os criadores de porcos, que tinham perdido os porcos, com mais algumas pessoas daquela cidade. E aí quando eles chegam ali, no versículo 15 diz assim: indo ter com Jesus, viram o endemoniado que tivera a legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. O que está acontecendo aqui? Os caras eram loucos, nem roupa usava, agora ele está vestido. Alguma coisa está errada neste lugar. O que está acontecendo com este fulano? Ninguém dava nada para ele. Era um cara que as pessoas não andavam naquele lugar, porque tinha medo de passar por ali e ser agredido por aquele homem. De repente eles chegam ali, vê o homem vestido, sentado aos pés de Jesus, em perfeito juízo.
Só Jesus faz isso, meu irmão. A obra do Senhor, ela é completa. Só que correr, ainda que eles corressem 12 quilômetros para ir, mais 12 para voltar, foi no mínimo ali umas 5, 6 horas de viagem, para eles voltar e chegar ali à presença de Jesus. Aí eu fiquei imaginando o que Jesus ficou conversando com esse homem durante essa viagem desses porqueiros, desses criadores de porcos. Jesus estava enchendo o vaso. Jesus estava enchendo o vaso. Filho, eu vou te encher, porque você vai voltar para a tua casa, você vai voltar para a tua família, e o que eu vou fazer no meio da tua família, através de você, muitos vão ficar perplexos. Era isso que Jesus estava tratando com esse homem. Para você ver que não é historinha minha, no versículo 17 diz assim, ó: e entraram a rogar-lhe que se retirasse da terra deles. Aqueles homens, quando chegaram na presença de Jesus, falou: ó, nem entra na cidade, pode entrar no teu barco daqui mesmo e volta para trás. Você nem chegou na cidade, já deu um prejuízo desse para nós. Acabou com a manada de porco do homem. Se você chegar na cidade, vai acabar com a minha, vai acabar com os meus pertences. Olha só, eles deixaram de ver o que Deus, de presenciar, de adorar a pessoa de Jesus, pelo que Jesus tinha feito na vida daquele homem, para criticar Jesus porque tinha morrido uns porcos. Olha só, e isso porque judeu não come porco, tá? Só um detalhe aqui: o porco não tinha serventia nenhuma para os judeus. Mas diante dessa situação, os próprios judeus criticaram Jesus, mandou Jesus embora para reclamar por causa da morte de um porco. Fala a verdade. Muitas pessoas estão cegas. Jesus está trabalhando, Jesus está agindo, mas elas não olham, elas não enxergam, não vê o milagre, só vê aquilo que ela acha que foi prejuízo. Ei, meu irmão, Jesus não vai agir na tua vida para te causar dano, para te causar prejuízo, mas Jesus, pelo contrário, Ele vai agir na tua vida para multiplicar o que você tem. O nosso Deus é um Deus que multiplica, é um Deus que faz o impossível em nosso favor. Só que eles não enxergaram isso e mandaram Jesus embora. Só que quando Jesus foi embora, aquele homem, ali no versículo 18, ao entrar Jesus no barco, suplicava-lhe que o que fora endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, deixa eu ir com o Senhor, não deixa eu aqui não, eu já sofri demais nessa terra, deixa eu ir embora com o Senhor, e todos vão ver, porque nessa região aqui, ó, do Mar da Galileia, todo mundo já ouviu falar de mim, e eles vão ver eu curado, liberto, e aí eles vão ver que foi o Senhor que me curou. Jesus falou para ele. Eu tenho certeza que naquele momento o coração de Jesus amoleceu para levar ele. Só que Jesus sabia que ele seria muito mais útil ali do que com ele. Sabe por que Jesus foi embora daquela cidade? Ele já tinha o que ele precisava. Ele já tinha o que ele precisava para que o nome dele fosse proclamado naquele lugar. E aí Jesus fala assim: filho, você não vai comigo, porque eu tenho uma outra missão para você. Você vai voltar. No versículo 19, Jesus porém não lhe permitiu, mas ordenou-lhe: vai para a tua casa, para os teus, anuncia-lhes tudo que o Senhor te fez e como teve compaixão de ti. Volta para a tua casa, filho. Volta para a tua casa e para a tua família e anuncia para eles o que o Senhor fez na tua vida e como Ele teve compaixão de ti, porque Ele mudou a tua história. Hoje você está em perfeito juízo. Hoje talvez lá atrás você usava droga, você bebia, hoje você não usa mais droga, hoje você não bebe mais, você não fuma mais, você não peca mais, não comete mais aqueles erros que você cometia.
Volta para a tua casa e para a tua família e anuncia o que o Senhor fez na tua vida. Conta para os seus amigos, para os teus vizinhos, aquilo que o Senhor tem feito na tua vida, meu irmão. Eu não sei pregar, eu não sei, como é que eu vou pregar? Conta o que o Senhor tem feito na tua vida. É isso, não tem segredo, meu irmão. E eu tenho certeza que se abrir uma oportunidade aqui para cada um de vocês, vocês vão ter histórias e histórias, experiências e experiências que vocês viveram com o Senhor. Conta essas experiências, que você vai ver o que Deus vai fazer através da tua vida. A palavra de Deus diz aqui, no versículo 20: então ele foi e começou a proclamar em Decápolis tudo o que Jesus lhe fizera. Olha só, ele foi em Decápolis. Decápolis é uma região, como se fosse o Vale do Paraíba. Decápolis é um conjunto de 10 cidades. 10 cidades. Esse homem andou em 10 cidades falando o que Jesus tinha feito na vida dele. Sabe o que aconteceu? Finalzinho do versículo 20 aí, todos se admiravam. Todos vão se admirar com o que o Senhor vai fazer na tua vida e através da tua vida. Não tem segredo, meu irmão, não tem aqui uma receita, segue isso, faz isso. Não, a receita aqui é Jesus Cristo. Viva Jesus na tua vida, que Ele vai fazer a diferença na sua vida, na sua família, na sua casa, no seu trabalho, aonde você andar. Ele vai fazer a diferença. Só, querido, abra o teu coração, deixa o Senhor agir, deixa o Senhor trabalhar, se liberta desse mal, isso que tem te afastado da presença do Senhor. Manda isso embora hoje em nome de Jesus, mas fica firme na presença do Senhor, porque Deus vai mudar essa história, Deus vai mudar a tua vida. Aqui Deus mudou a vida de um homem que era tido como louco, andava nu, largou a família para viver com os mortos, largou a casa para fazer de casa um cemitério. E Jesus teve compaixão de um homem desse. Você acha que Jesus não tem compaixão de mim e de você? Se Ele não tivesse, nem aqui nós estávamos. Mas glória a Deus, porque o nosso Deus é um Deus misericordioso. Glória a Deus, porque um dia Deus olhou para a minha vida e viu que em mim um potencial que as pessoas não via. Glória a Deus que Jesus olhou para a tua vida e viu você um homem abençoado, viu você uma mulher de oração. Eu vou transformar a vida dessa mulher, e essa mulher vai ser uma mulher sábia, e ela vai edificar a casa dela. Aleluia! Eu vou transformar a vida deste homem, e ele vai voltar para sua casa, para sua família, e vai ver o que Deus vai fazer na vida dele. Aleluia. Eu imagino a festa, meu irmão, quando esse homem voltou em perfeito juízo para sua casa, para sua família. Quanto tempo não estava ali junto da sua família, quanto tempo não estava na sua casa, dormindo nos sepulcros. Eu não quis entrar em detalhe aqui em relação à alimentação, porque não vem ao caso. Mas você imagina o que esse homem comia no sepulcro. Jesus transformou a vida dele. Jesus transformou a tua vida, a minha vida. Deus quer transformar aquilo que necessita ser transformado na tua vida hoje. Você só precisa tomar uma atitude. Que atitude, bispo? Senhor, a partir de hoje, eu não quero só ser um conhecedor da tua palavra, mas a partir de hoje eu quero conhecer e viver aquilo que eu estou conhecendo. A partir de hoje eu quero andar, eu quero viver uma vida que te agrada, uma vida em obediência à tua palavra. Eu quero fechar as brechas na minha vida. Eu não quero que o diabo encontre brecha na minha vida, para que ele venha agir na minha casa, para que ele venha agir na minha família. Essa é a atitude, meu irmão. É simples,
não tem aqui nada difícil. Tem que fazer isso para que Deus faça isso. Não. Simplesmente obedeça a palavra do Senhor. Hoje é um culto diferenciado. É um culto de libertação, cura e libertação. Semana passada o pastor Miro trouxe uma palavra abençoada aqui. Falou sobre cura na alma, cura física. Quem esteve aqui ouviu e creio que foi abençoado também. Mas hoje Deus está falando a respeito de libertação. Deus quer libertar você. Talvez você já está há tanto tempo dentro da casa do Senhor, tanto tempo na presença do Senhor, mas precisa ser liberto de algumas coisas. Naqueles momentos que ninguém está vendo, mas Jesus vê. Eu não quero aqui dar exemplos, porque eu acho que não tem necessidade, porque o Espírito Santo testifica no coração de cada um de vocês. Se existe algo na tua vida que necessita de libertação, este é um momento para você tomar uma posição na tua vida e viver uma virada de Deus na tua vida. Em nome de Jesus, eu quero convidar a igreja a se colocar de pé neste momento. Glória a Deus. Louvado seja o teu santo nome, Senhor.